Patrícia Fagundes por aqui e hoje vamos falar de quinta rodada de Brasileirão acontecendo nesse final de semana. E a rodada se estende de sábado até segunda-feira. Vamos falar aqui de 3 jogos bem interessantes. Então, vamos parar de perder tempo e bora pros palpites. O primeiro jogo fica para Grêmio e Atlético Mineiro, jogão que acontece nesse sábado. O Grêmio, nossa, dá até uma agonia de falar do Grêmio nesse momento, porque a situação do time gaúcho não é nada interessante, né? O Grêmio vem de jogos bem ruins, a gente pode dizer, e não conseguiu uma vitória ainda após 4 rodadas de Brasileirão, e ainda no meio da semana pela Copa do Brasil enfrentou o Juventude lá da Série C, visitou o Juventude e não conseguiu sair do 0-0. Então a situação do Grêmio não é nada interessante. Na próxima semana tem a decisão aí desse jogo contra o Juventude, joga em casa, isso é uma vantagem e tudo mais, mas está bem complicada a situação. O Renato diz que não vai ter crise no Grêmio, só que eu acho que ele está sendo um pouco soberbo nas entrevistas dele e tudo mais, e está deixando de lado algumas opiniões que deveriam ser consideradas, principalmente com mudanças dentro de campo. Do lado do Atlético Mineiro, o Galo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro e vem com uma campanha bem interessante, até não esperava isso desse início de Brasileirão do Galo. Acredito que não vai se manter lá em cima no topo da tabela, acredito bastante nisso, mas a gente não pode deixar de considerar que fez bons jogos até aqui. Bom, o Elias, do lado do Galo, é a única baixa aí, tá suspenso, uma baixa bem importante, inclusive, né? E do lado do Grêmio, a gente não tem Kahneman, não tem Paulo Miranda, então a defesa novamente com aquele todo problema. Michel vai ser improvisado por ali e chega a dar até aquela coisa, assim, quando a gente fala que Michel vai ser improvisado na zaga do Grêmio. E no meio também, Matheus Henrique está suspenso, então não joga no time do Grêmio. Para esse confronto aqui, eu imagino que o Grêmio possa vir a vencer. Eu acho que é o momento que o Grêmio precisa pressionar muito, precisa buscar o resultado. A torcida já não tem mais paciência com o time gremista nesse momento, então tudo que o Grêmio precisa é vencer. Precisa uma vitória, não importa se seja feia, seja bonita, precisa vencer. Mas isso também vai dar espaço para o Galo. E nós temos aqui 2 equipes que pecam um pouco defensivamente ainda. Por isso, meu palpite não vai ser no Grêmio. Não sei se essa nave vai decolar ainda nesse final de semana. Embora eu seja gremista, eu não tenho plena confiança nesse time do Grêmio por enquanto, nesse momento. Então, meu palpite vai ficar no mais de 2,5 gols. Acredito que esse seja um jogo bastante movimentado. E o Bodog tá pagando 2,20 para 1 nessa aposta. Então, é um palpite muito bom. Mais de 2,5 gols para Grêmio e Atlético Mineiro. Segundo palpite fica para Santos e Internacional. 2 equipes com momentos bem interessantes no cenário brasileiro. O Santos vem aí de uma derrota no clássico para o Palmeiras por 4-0. O Palmeiras está incrível, né, nesse momento, candidato, muito candidato ao título do Brasileirão. Vamos ver se mantém esse desempenho incrível do Palmeiras, né? Então o Santos teve aí essa derrota. O Internacional vem de um jogo muito bom no meio da semana contra o Paysandu pela Copa do Brasil, fez 3-1 no Paysandu nesse primeiro jogo e tem grandes chances de encaminhar a vaga tranquilamente na próxima semana. Para esse jogo aqui, eu acredito que o Santos até possa ser surpreendido pelo Inter. O Internacional vem fazendo jogos muito bons, mas a gente não pode duvidar da prosperidade do Sampaoli dentro do Santos. O Sampaoli tem feito assim jogos muito interessantes, ele entende o que o rival vai trazer para o jogo. E isso é muito importante. A forma como ele faz essa leitura tem dado muito certo. Não deu contra o Palmeiras, mas tem dado muito certo contra outras equipes. Então o Internacional tem um grande desafio de jogar contra o Santos nesse duelo pela quinta rodada. Eu acredito bastante em gols para esse jogo e por isso eu encontrei uma aposta que eu acho muito interessante na casa de apostas Bodog, que é o mais de 2 gols, tá pagando 1,74. O Internacional ele peca defensivamente em alguns lances até um tanto bobos, assim como foi o próprio gol do Paysandu no meio da semana pela Copa do Brasil. E o Santos tem aí uma equipe que joga pra frente e o Internacional também joga pra frente, né? Guerreiro tá num momento incrível, um momento muito bom no Internacional. Então eu acho que se mais de 2 gols aí, sem favoritismo para nenhuma das 2 equipes, eu acho que mais de 2 gols
paga muito bem aí a 1,74. E esse mais de 2 gols a gente precisa apenas de 2, se acontecerem 2 gols, na verdade, a gente tem a aposta devolvida. E caso aconteça 3 ou mais gols no jogo, a gente tem a aposta ganha. Só perderíamos caso acontecesse apenas 1 ou nenhum gol. Então eu vejo muita possibilidade dessa aposta ser vencedora e um ótimo palpite para Santos Internacional. E o terceiro e último palpite fica para o majestoso entre Corinthians e São Paulo, que acontece aí no domingão. Bom, todo mundo esperando, né, sobre esse jogo, o que vai acontecer e tudo mais. Corinthians está numa situação, São Paulo está numa um pouco diferente. São Paulo vem de derrota aí no meio da semana, né, contra o Bahia, jogando em casa. Na última rodada empatou com o Bahia e no meio da semana perdeu pro Bahia pela Copa do Brasil. E olha, vou dizer pra vocês, como eu citei no vídeo, inclusive da Copa do Brasil, se São Paulo perdesse esse jogo na quarta-feira, eu acho, na minha opinião, que vai ser desclassificado da Copa do Brasil semana que vem, porque é muito difícil jogar na Arena Fonte Nova. Então, para esse jogo aqui agora, São Paulo precisa pensar no Corinthians que vem aí de uma vitória bem interessante pela Copa Sul-Americana, venceu por 2-0 no meio da semana. E agora temos o clássico no domingo. Bom, eu acredito que é bem difícil a gente definir uma aposta, seja para um lado ou seja para o outro, principalmente pelo fato de ser um clássico. E as duas equipes, elas vêm assim entre altos e baixos, tanto o Corinthians quanto o São Paulo. Até acredito sim que o Corinthians, pelo fato de jogar em casa, poderia ser um pouco mais favorito para esse confronto. Mas o meu palpite ele vai ser um pouco diferente para esse jogo. Penso que as duas equipes vão se respeitar em campo e é clássico, sempre muito difícil de definir uma aposta certeira dentro de um clássico. E o meu palpite aqui vai ficar, principalmente pelo esse modelo reativo de jogo aí do Corinthians, eu acredito no empate nesse jogo. Acredito talvez que nem seja 0-0, mas quem sabe 1-1, 2-2, algo nesse estilo. Então meu palpite vai ser uma aposta bem ousada, um empate pagando 3-1 na casa de apostas Bodog. Vamos ver se eu vou dar sorte nesse palpitaço aí. Empate pagando 3-1 na casa de apostas Bodog pro jogo aí, pro clássico majestoso entre Corinthians e São Paulo. E se você gostou desse vídeo, aproveita e já deixa seu like e também se inscreve no canal, ativa as notificações aqui do Oddschak Brasil para receber todos os nossos palpites. Te vejo no próximo vídeo. Abraço, até a próxima!